prática, então algumas pessoas aqui já me conhecem, né? Mas para quem não conhece, a homeopatia, ela trata a pessoa e não a doença. Então, nós não dependemos de um exame para ser feito um tratamento, porque nós tratamos a pessoa como um todo, né? Então, você vai entender que a gente não precisa ficar doente para depois se cuidar. Porque esperar ficar doente para se cuidar é o mesmo que esperar ter sede para começar a cavar um poço, não é mesmo? E se você está aqui, é porque saúde para você é importante. E ter qualidade de vida é essencial. Mas hoje eu vou falar de um tema específico, né, que é sobre o hipotiroidismo. Porém, esse projeto de saúde vai servir para todas as pessoas, independente de ser somente o hipotiroidismo, certo? Mas para quem está aqui por esta palestra, por esse tema específico, vai poder entender um pouquinho quais são alguns dos sintomas e como aqueles que já se manifestam alguns sintomas já têm a doença, por assim dizer, como que ela pode ter uma qualidade de vida, né? Então, para quem não conhece, o hipotiroidismo é uma doença endócrina da tireoide, né? Então, é quando nós temos aqui uma deficiência de hormônios tiroidianos. Quais são eles? O T3, que é a triodotironina, que é formado por um aminoácido, tirosina, mais 3 iodos, que é levoxitina, que é o pro-hormônio tiroidiano, formado por tirosina e 4 hormônios. Então, para a gente poder diagnosticar, né, como que nós estamos com a nossa tireoide, é importante nós aprendermos aí um pouquinho, tá? Sobre esse mecanismo tão importante. Certo, gente? Então, para diagnosticar o hipotiroidismo, geralmente essa pessoa ela pode ter duas alterações ou apresentações nos exames laboratoriais. A primeira é o que nós chamamos de hipotiroidismo subclínico, ou seja, é aquela pessoa que está ali no início, que está desenvolvendo, que ainda os exames não mostram que vocês têm o hipotiroidismo. Então, ela vai ter um TSH aumentado. O TSH é um hormônio produzido no cérebro que vai estimular a sua tireoide a produzir o T3 e o T4. Então, no hipotiroidismo subclínico, o T3 e o T4 ainda se encontram dentro da normalidade. Mas o seu TSH já mostra ali uma alteração. Como é que nós vemos isso, né? É importante a gente estar atento, né? Porque se esse hipotiroidismo já está tendo uma alteração nos exames laboratoriais, a gente precisa dar essa atenção, né? E como que eu sei isso? Porque geralmente o TSH já começa a mostrar ali um aumento de 2,5. O ideal é que esse TSH esteja menor do que 2,5. E o T3 e o T4 esteja no quarto quartil dos exames de sangue. Então, esse é o resultado que já mostra ali um probleminha aí na sua tireoide de que algo não está bem. Se o seu TSH já está aumentado, o seu T3 e o seu T4 estão baixos, aí nós temos aí o hipotiroidismo clássico, que é o hipotiroidismo propriamente dito, esse já aparece nos exames laboratoriais, tá? Então, é possível nós conhecermos a causa desse desequilíbrio da tireoide? Sim, é possível. E o que pode acontecer é exatamente a sua tireoide estar alterada por alguma deficiência nutricional. Por exemplo, a deficiência de ferro, de zinco, selênio, de vitamina A, iodo.
A má digestão da proteína, da qual nós precisamos da tirosina, que é um aminoácido na produção de hormônios tiroidiano. Além disso, gente, a conversão do pró-hormônio tiroidiano, que é o T4 em T3, é dose dependente de zinco e selênio. Ou seja, se a pessoa não tem zinco e selênio, não converte em T4 e T3. Porque quem faz a conversão do pró-hormônio tiroidiano é uma enzima chamada deiodinase, que são zinco e selênio dependentes. Então, precisamos desses hormônios e dessas enzimas e desses exemplos, como eu citei, zinco, selênio, iodo, ferro, para que haja essa conversão. E hoje nós podemos dizer que aqui no Brasil nós consumimos pouquíssimos, principalmente iodo. Já lá na China, no Japão, eles consomem muita alga. É por isso que é muito raro nós vermos um japonês, um chinês acima do peso, ou com hipotiroidismo, justamente por essa alimentação rica em alga, que tem o iodo. Às vezes, só repor esses nutrientes já reverte o seu hipotiroidismo. Agora, se o seu hipotiroidismo estiver um pouco mais avançado, não é só repor esses nutrientes. Aí precisa tomar os hormônios tiroidianos, né? Os hormônios tiroidianos, eles têm pacientes que vão tomar só o T4, que eleva a tirosina. Agora, já tem pacientes que têm ali uma alteração na genética, na conversão de T4 e T3. Então, nessas pessoas, além do T4, vai ter que repor a triodotironina, tá, gente? Além disso, eu estava falando para vocês a respeito da má digestão. Olha só, por exemplo, das proteínas. Ou seja, a má digestão desses nutrientes. Então, já é comprovado cientificamente que a produção de T3 é muito mais periférica do que na própria tireoide. Então, nós temos aí uma metabolização muito grande da T3 no fígado e intestino. Então, se o seu fígado não está funcionando direito, ou se o seu intestino tem uma disbiose, uma doença inflamatória intestinal ou doença celíaca, você pode acabar desenvolvendo um hipotiroidismo por causa desse desequilíbrio da microbiota intestinal. Tanto que os estudos associam muito a presença de hipotiroidismo em pessoas com SIBO, que é um supercrescimento bacteriano e intestino delgado, e também com a presença da doença celíaca, que é uma doença autoimune de quem tem alergia ali ao glúten. Outra coisa que pode ser a causa do seu hipotiroidismo é a intoxicação por alguns metais pesados. Você sabia disso? E hoje eles podem ser encontrados no solo, no lençol freático, contaminando aí a água que você está bebendo. Você é aquela pessoa que bebe a água do seu filtro, mas cozinha com a água da torneira? É. Você está sendo contaminado muitas vezes com essa água aí, que pode ter contaminação ou metal pesado. Agrotóxicos. Hoje, a maioria dos alimentos pelos quais nós ingerimos está contaminado com agrotóxicos. Nos cosméticos, qual mulher não gosta de pintar o cabelo, batom, base? Tem metais pesados. O desodorante que nós passamos, não é? Para tirar aquele cheirinho do CC, tem metal pesado. Nas panelas pelos quais nós cozinhamos, aquelas donas de casa que gostam de cozinhar naquela panela de alumínio, que até, né, gosta de passar o bombril e tá ali brilhando. É, do contaminado por metal pesado. Eletrônico, por exemplo, quanto
Metais pesados nós estamos ingerindo, mercúrio, alumínio, chumbo. Olha só para vocês terem uma ideia, o mercúrio ele está presente na álmaga, que é aquela restauração que nós temos escura aqui no dente. Tenho certeza que alguns de vocês, ou se não a maioria, tem essa restauração. É. O cloro, sabe aquela água quentinha que nós gostamos de tomar, né? O banho, principalmente no frio, está cheia de cloro. Então, se você gosta de um banho mais quentinho, porque relaxa o seu corpo, invista num filtro de chuveiro para você não receber todo esse cloro. Respirar esse cloro durante o banho. Olha que interessante. Outra coisa importante é a intoxicação de bromo. Sabe onde a gente encontra o bromo? Naquele pãozinho de sal. Sabe aquele pãozinho de sal quentinho que nós gostamos de comprar na padaria pela manhã? Isso mesmo. Que além do glúten, tem o bromo. E se tem bromo, pode estar causando o seu hipotiroidismo. Então, todos esses metais tóxicos que se acumulam no nosso organismo, ele vai danificando a nossa saúde lentamente. Então, é aos pouquinhos, ninguém adoece da noite para o dia. Foi um processo lento, todo dia um pouquinho. Então, são coisas que muitas vezes a pessoa não dá atenção, mas conseguiram observar quantas coisas nós vamos nos intoxicando aos pouquinhos todos os dias? Outro ponto em questão, excesso de gordura no fígado. Aquele fígado que não funciona direito. Aquele fígado que já tem ali uma fibrose. Pode ter uma diminuição dos hormônios tiroidianos. A própria resistência à insulina. Olha que interessante, a pessoa come errado, aumenta a sua insulina alta vai causar, sabe o quê? Nódulo na sua tireoide. Isso mesmo. Então, uma das principais causas de nódulos tiroidiano é resistência à insulina, que pode causar o hipotiroidismo. E quais são os sintomas de quem tem o hipotiroidismo? Aí a pessoa que tem o hipotiroidismo pode ter alguns sintomas que você já vai observando, já vai anotando aí. Pode se sentir cansada, fadigada, pode ter crises de pânico, depressão, ansiedade, até mesmo um tipo de arritmia, pressão alta. Às vezes a pessoa está lá tomando remedinho de pressão, mas o seu problema está na tireoide. Pacientes com o colesterol aumentado, quando a sua tireoide está desequilibrada, o seu colesterol, ele aumenta. Você sabia disso? Olha quanta informação importante, riquíssima que vocês estão recebendo. Sonolência em excesso. Sabe aquela pessoa que diz, Patrícia, eu sinto sono o dia inteiro, eu não consigo me levantar de manhã. As pessoas já estão achando que eu sou preguiçosa. Não, gente. Às vezes a pessoa está com hipotiroidismo, precisa investigar. Outra coisa, sabe aquela pessoa que perdeu a alegria de viver? Ela já não vê mais graça em nada, o mundo dela é preto e branco. Sinal de hipotiroidismo, precisa ser investigado. Então, a pessoa pode ter, sabe o quê? Queda de cabelo, unhas quebradiças, extremidades mais frias, mãos, pés. A pessoa que tem o hipotiroidismo, ela tem uma sensibilidade maior ao frio.
É aquela pessoa que ligou o ar-condicionado e ela já está toda agasalhada. Ela já está toda coberta, porque ela sente muito frio. Outro sinal importante para vocês observarem. A pessoa que tem o hipotiroidismo, aqui no finalzinho da sobrancelha dela, vai começar a cair. Vai começar a apresentar falhas. Olhem aí a sobrancelha de vocês, né? Uma coisa, um detalhe que muitas pessoas não se apercebem e não verificam, sabe o que é? A sua língua. Isso mesmo. A língua, ela fica cheia de ondas aqui na lateral. A pessoa com hipotiroidismo, a língua dela à noite ela incha. Aí fica ali a marquinha dos dentes na lateral. Aí quando ela acorda pela manhã, ela vai escovar os dentes, ela nota aquela ondulação, ela acha que é um bruxismo. Não, gente, é hipotiroidismo. Agora vocês vão começar a observar a língua de vocês, não é mesmo? E é para observar mesmo. São pequenas coisas, mas que nos ajudam a identificar o que o meu organismo está querendo falar comigo. Quais são os sinais que ele já está apresentando? Outro fator, ganho de peso. Sabe aquela pessoa com dificuldade de perder peso, faz dieta, faz regime, vai para academia e nada de perder peso? Hipotiroidismo. Mas aí você está aí agora se perguntando, meu Deus, e agora? Eu tenho ou não tenho hipotiroidismo? Qual a melhor forma de nós identificarmos se a sua tireoide está funcionando ou não? Será que tem como saber? Tem sim. E se vocês querem saber, já peguem, correm aí, peguem um lápis, uma caneta, um papel, já vai anotando tudo isso que vocês vão fazer, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que quem tem hipotiroidismo tem a sensação de frio nas extremidades, mão, pé, geralmente é mais frio, o corpo é mais frio, né? Porque o que acontece? A temperatura corporal dessas pessoas geralmente é mais baixa. Então, às vezes, a pessoa nem tem lá o resultado ainda alterado. O resultado não está mostrando que ela tem uma tiroide, mas o seu corpo já está identificando. A sua temperatura corporal está baixa. Hipotiroidismo. Sua tiroide não está funcionando de maneira natural. Não sei se vocês sabem, mas a tireoide, ela que regula a temperatura corporal. Então, uma estratégia para você saber se está funcionando ou não é medir a sua temperatura por 5 dias. Na hora que acordar, acordou, imediatamente já deixa ali, uma noite anterior já o termômetro, porque quando você acordar pela manhã, você, antes de se levantar, vai colocar o termômetro debaixo do braço, deixa ali 7 minutinhos, ou até que ele apite. Aí você vai anotar, vai marcar todos esses 5 dias. Um detalhe importante para você que é mulher que está aí, tá? Então, mulheres, prestem atenção nesse detalhe, tá? Não pode ser medido a sua temperatura durante a ovulação, porque nesse período, geralmente, a temperatura corporal da mulher, ela eleva, tá? Então, tem que ser fora desse período. Depois que vocês somarem as 5 temperaturas, somou, divide por 5. Se sua temperatura for menor, prestem atenção, gente, anotem. Menor do que 36,3, isso já é sinal de hipotiroidismo. E se a sua temperatura corporal for maior que 37, já é sinal de hipertiroidismo, certo? Aí a pessoa diz para mim assim, Patrícia, eu não tenho hipotiroidismo. O que eu tenho é cisto ou nódulo na tiroide. Por que que isso acontece? Então, um dos fatores é o que eu já disse para vocês lá no comecinho.
a resistência à insulina. Outro fator, a disbiose, que é aquele desequilíbrio na microbiota intestinal. Outro fator, prestem atenção agora, gente. Quero que vocês deem atenção. Quando o nosso corpo ele está inflamado, o nosso sangue começa a ficar ácido. O pH do sangue é 7,35, 7,45, pH alcalino. Aí o nosso corpo ele tem aí, né, que nós chamamos de um tamponamento, que é um mecanismo natural. Ele precisa deixar o nosso organismo alcalino. O que ele vai fazer? Ele vai produzir sais para aumentar esse pH, que estava ácido, para voltar a ficar alcalino. Só que aí, gente, esse sal tem que virar alguma coisa. Aí esse sal, ele vira cisto. Esse cisto que não é tratado vira nódulo. Esse nódulo que não é tratado vira fibrose. Essa fibrose que não é tratada vira câncer. Isso mesmo que vocês estão ouvindo, câncer. O câncer é o estágio final de uma tireoide inflamada. Você sabia que todas as células da tireoide têm um ponto em comum? Gravem isso, gente. Se vocês estão aí, estão aprendendo, estão anotando, eu quero que vocês tenham conhecimento. Que a produção dos hormônios é retirado do iodo e da água. Todas as células do organismo e da tireoide, elas precisam de hidratação constante. Mas além da hidratação, elas precisam de nutrição. Precisam da remoção de toxinas. E quantas toxinas somos contaminados todos os dias, não é mesmo? Lembra que eu falei para vocês? É de pouquinho em pouquinho. Então, nós precisamos remover essa toxina para que haja um bom funcionamento do nosso organismo. A maioria das doenças crônicas desenvolvidas no corpo humano são facilitadas pela presença de um meio ácido. E diariamente o nosso metabolismo produz resíduos ácidos que devem ser retirados do organismo para não aumentar o estímulo à alteração celulares das doenças. A maior parte das pessoas estão acometidas de câncer, inclusive da tireoide, apresentando um pH no tecido de 4,35. Esse ambiente é pobre em oxigênio, é muito propício para a instalação do câncer. Viram a importância do organismo alcalino? Um organismo ácido, ele vai calcificando. E para que isso não aconteça, precisamos de um organismo alcalino para não ter essa microcalcificação. Porque não vai adiantar nada a pessoa suplementar se o organismo estiver ácido. Porque o iodo só é absorvido quando o pH está ideal, ou seja, alcalino. Então, a água que nós ingerimos está totalmente relacionada com o bom funcionamento da tireoide. Ela precisa hidratar e alcalinizar. Vocês perceberam que a importância da alcalinização, né? A tireoide precisa dessas duas condições para a produção de hormônios e para o seu bom funcionamento. Então, invistam 70% do organismo. Isso já vai contribuir não somente para o bom funcionamento da tireoide, mas também para todo o nosso organismo. Então, para vocês saberem, né, que a água que nós ingerimos fazem toda a diferença
eu vou convidar para vocês darem atenção ao William, né, que irá explanar mais sobre este assunto, que é de extrema importância para todos nós, né? E fiquem até o final. Qualquer dúvida, depois vocês podem, né, estarem tirando algumas dúvidas que vocês tiverem. E para isso eu convido agora para que o William, né, fale um pouquinho mais sobre esse assunto de extrema importância para todos nós. Agora é com você, William. Muito obrigado. Muito obrigado, Patrícia. Excelente explanação. Ficamos muito contentes de obter tanta informação interessante. Tá sem som? Estamos te ouvindo perfeitamente, William. Ah, tá. Então, muito obrigado, Patrícia. Estamos contentes, como havia dito, de receber tanta informação e saber da importância, inclusive, da água para quem tem esse problema que traz tantos transtornos à qualidade de vida da pessoa, né? Obrigado mesmo. E a partir de agora, nós falamos no início dessa palestra, nós vamos apresentar aqui um projeto que vai ajudar as pessoas a ter melhor qualidade de vida, pessoas que têm esse tipo de problema, né? Inclusive não só pessoas que têm o hipotireoidismo, que é mais presente na população em geral. Eu tive investigando, cerca de 10% da população em geral tem hipotireoidismo, sendo que chega a ser só 1% o hipertireoidismo na população em geral, ou seja, a quantidade de pessoas com hipotireoidismo é bem maior que hipertireoidismo. Mas caso você tenha também o hipertireoidismo, também vai ser benéfico da mesma forma, porque há comprovação científica e também há relatos de muitas pessoas que foram beneficiadas. E agora eu gostaria de falar com a nossa amiga Fernanda Mateus, e ela vai nos relatar a respeito desse problema que ela tem, né? O hipertireoidismo. Vou pedir aí para a Silvia destacar a gente, por favor, Silvia. E a Fernanda, ela tem esse problema, né? Porque, como a gente sabe, não tem cura, né? Mas a gente sabe que tem como melhorar a qualidade de vida da pessoa, né? Vai melhorar e muito. Então, se puder relatar para a gente, Fernanda, a gente agradece, viu? Obrigado pela sua presença e pela disposição em poder estar falando com a gente aí, tá? É um prazer, né, compartilhar com vocês esse resultado maravilhoso que eu tive. Então, eu fui diagnosticada com o hipotiroidismo, alguns meses antes de eu ficar grávida, né? E aí logo já passei a usar o Puran, né? E aí eu usei o Puran de 50 miligramas, né? E aí, né, foi controlando porque eu estava, né, usando a medicação. Mas aí, depois de eu ganhar minha menina, né, eu passei a usar esse projeto de saúde praticamente, na verdade, eu comecei a usar, eu ainda estava gestante, no final da gestação. Mas aí, com o tempo, eu ouvi outras pessoas relatando a melhora na tireoide com o projeto, né, com a água. Aí você está ouvindo aí ela chorando, ó. É verdade. Ai, ai. Daí, o que que aconteceu? É, ela. Aí ela. Ai, gente, desconcentrei aqui, vocês me desculpem. Ao vivo é assim. Aí tá, aí eu continuei tomando a água, né? Ouvi que outras pessoas tinham resultado. E daí, depois de um tempo, né, eu por conta própria, resolvi tirar o Puran. E aí, continuei a fazer exames periódicos e constatou realmente, né, e tá há mais de 2 anos minha tireoide controlada. Então, hoje eu não uso mais o Puran e minha tireoide continua
né, ali no nível que está, né, nos exames. Então, é algo que a gente, né, que eu vejo nos exames mesmo. E eu tenho muita gratidão por esse projeto, porque além da tireoide, controlou outras questões que eu tinha, como também refluxo. Eu tinha um refluxo terrível, tinha crise de labirintite horríveis também, e me ajudou nesse sentido também. Então, por isso que eu falo que esse projeto, ele é um projeto divino. Que bom. Muito obrigado, Fernanda. E quanto tempo mesmo depois você começou a sentir os efeitos do projeto na sua saúde? Você disse que de Na diversas verdade, formas, né? eu comecei a sentir que foi algo até que o médico diagnosticou, melhora no meu caso, com uma semana de uso. Olha só. Em outras questões, né, envolvidas com a gestação. Eu tive complicações no final da gestação, tive pré-eclâmpsia, tive oligodrama, tive outras coisas, outras questões. E no meu caso, vamos falar assim, meu quadro ficou bem grave, mas só que aí, quando eu comecei a tomar essa água, com 6 dias eu tomando, o médico repetiu exames, viu melhora no meu quadro, me mandou para casa. Então, as gestantes aí eu recomendo também que usem uma água de altíssima qualidade, porque vai ser bom para ela e vai ser bom para o bebê também, né? Porque no meu caso, o que me fez acionar essa questão desse projeto foi porque o meu líquido diminuiu de forma drástica de uma hora para outra, mesmo eu tomando muita água, viu, gente? Eu já tomava muita água, mas só que não era uma água de qualidade como essa. Então, vale a pena investir na água que a gente toma. Traz muitos benefícios, muitos resultados. É verdade, Fernanda. Vamos investir na saúde, não na doença, né? E investir nesse projeto que a gente tem, que inclusive tem comprovação científica, como já dissemos. Muito obrigado, Fernanda. E como. Obrigado, viu? E como a Fernanda falou, não só para quem tem o problema do hipotireoidismo, mas ajudou ela em vários outros problemas, inclusive na gestação. E através do que eu gostaria de apresentar para vocês agora, a gente vai ver o porquê de melhorar em todos os aspectos da nossa vida em questão, em referente à nossa saúde. Porque eu vou apresentar um slide aqui para vocês, olha, que vai nos ajudar a gente conseguir entender melhor. Tudo ok aí? Estão me vendo? Estão vendo o melhor dizendo o slide, né? Excelente. Então, o que que nós vemos aí? Isso é o que ocorre no nosso dia a dia, devido à nossa vida moderna, aquela correria, né, do dia a dia, o estresse, a poluição, principalmente a correria faz com que a gente vê aí do lado esquerdo algum tipo de alimento que é muito comum hoje em dia, né? Por exemplo, os fast foods, né? Comidas rápidas, onde ali a gente encontra alimentos super processados, como pão, hambúrgueres, a batata frita, mesmo que a gente comprar ela pré-frita lá no supermercado, quando a gente fritar também vai ter muita gordura, né? E assim por diante, muitos açúcares, né? A gente sabe que as bebidas, os refrigerantes também, eles, além de ter muitos açúcares, são muito ácidos. E é muito comum hoje em dia a gente fazer uso de alimentos assim, porque é muito prático, né? Já está muito diferente de como era antigamente, em que quase todo mundo cozinhava, né? Tinha o almoço, tinha o jantar, né? Então as pessoas estão dando preferência para esse tipo de alimento hoje em dia. E às vezes a pessoa pode dizer assim, desculpa, às vezes a pessoa pode dizer assim, não, mas eu faço o meu tipo de alimentação é bem saudável. Eu uso mais frutas, verduras, legumes e assim por diante, né? A, a ilustração que nós vemos aí, a foto do lado direito, demonstra que não é bem assim, né? Por mais que a gente cuide da saúde,
a gente pode dizer que quase tudo que a gente ingere hoje em dia está, podemos dizer que envenenado, né? Porque muito uso de agrotóxicos, né? Inclusive no caso dos animais, muitos hormônios. Então, tudo isso tem prejudicado muito a saúde das pessoas em geral e diminuindo a qualidade de vida. Além de prejudicar a saúde, trazendo várias doenças, tem também a obesidade, né? Que também é um tipo de problema de saúde. Mas vamos começar a entender o porquê que a vida corrida, o estresse, a poluição, o tipo de alimentação tem causado isso. Por exemplo, nós estamos vendo aí esse doutor que ele se chama Otto Hamburg. Ele ganhou o prêmio Nobel em 1931 por descobrir a causa primária e como prevenir o câncer. Então, ele descobriu que as causas principais é a acidez no sangue e a falta de oxigênio. E de lá para cá, a ciência tem descoberto que isso não causa só o câncer, mas sim todas as doenças que nós vemos aí, que são tão comuns hoje em dia, que inclusive antigamente a gente não via com tanta frequência, não era comum a gente ver tantas pessoas com câncer, a gente vê pessoas aí com diabetes, com pressão alta e várias outras doenças que às vezes na tenra idade a pessoa já tem. A gente conhece, por exemplo, um jovenzinho que com pouca idade, menos de 10 anos de idade, ele já tinha problema aí de eh, triglicérides, isso, triglicérides. E estão na tenra idade, né? Coisas que a gente via, tipos de doença que a gente via só em pessoas mais idosas antigamente, né? Então, o que que tem causado muito isso? O efeito nocivos do excesso de radicais livres produz isso, devido ao, como já dissemos aí, a alimentação e todos esses outros problemas da vida moderna. Só que às vezes tem pessoas que ouvem falar dos radicais livres e não imagina, aqui nós vemos nessa ilustração, olha, deixa bem claro, que o excesso, não é que os radicais livres seja totalmente um vilão, mas sim o excesso deles prejudica isso que nós estamos vendo, olha, a oxidação celular que destrói as membranas, né, das nossas células. Então, é prejudicial, por quê? Porque quando eles estão em excesso, eles causam o que nós vemos à nossa direita, olha, efeitos negativos, como envelhecimento precoce, mutação do DNA, e muitas outras patologias, muitas doenças que se vê hoje em dia são devido ao excesso de radicais livres, mas eles são benéficos também. Por isso a importância de ter um controle sobre os radicais livres. Veja os efeitos positivos aí à esquerda, melhora a imunidade, a cicatrização, a coagulação. Então, temos que ter um controle sobre os radicais livres. E como que nós podemos reduzir, então, a acidez e os radicais livres do nosso organismo, que são os principais causadores da maioria das doenças que nós vemos hoje em dia? Então, nós vamos entender a reação química que esse nosso projeto ele causa quando em contato com a água. Então, vamos lá. Então, nós vamos, ao final dessa palestra, conhecer o, o silocimol e o TOP-H+, que eles realizam isso que nós estamos vendo aí na tela. Eles causam a hidrólise da água. O que seria isso? Ele faz com que a molécula de H2O, que é formada por três elementos, são três moléculas, né? Essa molécula, então, ela é dividida em dois íons de hidrogênio e um de oxigênio. E quando dissociada, fica dessa forma que nós vemos aqui, olha. Eu vou passar o mouse que vai ficar fácil de a gente conseguir entender, olha. Então, fica na dissociação um íon de oxigênio se junta com um íon de hidrogênio negativo, formando os íons de hidroxila. E depois nós temos um íon separado de hidrogênio positivo. Então vamos entender é, por que que ocorre isso. Nós sabemos que
Antigamente, quando nossos avós, bisavós, eles usavam a água, aonde que eles tiravam? Era do rio, era da bica, né? Era do poço. A água foi criada pelo nosso Criador para estar em constante movimento e também em constante contato com os minerais encontrados no solo. E a gente sabe que isso não ocorre mais hoje em dia. É por quê? Porque as águas são armazenadas em tanques, né? É tratada pelas empresas de, de saneamento básico e depois elas acabam chegando até a nossa casa que fica parada. Então, a água parada é cientificamente, inclusive, provado que a água parada ela fica morta. Então, já não tem mais as características naturais da água. Então, o que que ocorre? Aqui vocês estão vendo, olha, que tem uma dissociação, né, dos íons dessa molécula de H2O. E o que que faz de dissociar? Esse nosso produto, o silocimol, ele faz com que, devido aos seus potentes ímãs que existem nele, faz com que a água vibre como se estivesse em movimento, como se estivesse na natureza, causando assim a hidrólise da água. Dando sequência, nós além do silocimol, nós temos também um outro produto que acompanha o nosso silocimol, que é o Top H+. E o que que ele faz? Ele libera cálcio e magnésio na água. E nós sabemos que os opostos se atraem. O cálcio e o magnésio são positivos. E essa associação que nós temos, que formou o íon de hidroxila, eles vão ser atraídos pelo cálcio e magnésio e vai ocorrer, então, os hidróxidos alcalinos, que temos a fórmula aqui, olha. E isso vai fazer o quê? Isso vai reduzir a acidez de todo o nosso organismo. Mas nós vimos aqui, olha, que temos aqui na dissociação ficou um íon de hidrogênio com um íon de oxigênio e sobrou um íon de hidrogênio. E nós vimos lá anteriormente que nós precisamos fazer o quê? Eliminar a acidez e os radicais livres, ok? Então vamos ver aqui o que que ocorre com esses íons de hidrogênio que sobraram aqui, olha. Então eles vão reagir com o radical livre. A gente viu anteriormente que o H negativo com o oxigênio junto com cálcio e magnésio vai acabar com a acidez do sangue. E agora, olha só, esse íon que sobrou positivo de oxigênio vai reagir com os radicais livres existentes em excesso no nosso corpo. O que que vai ocorrer? Vai neutralizar, por quê? Porque essa associação que nós estamos vendo aqui, olha, ela vai fazer com que se transforme novamente em H2O, ou seja, a água que vai ser expelido naturalmente pelo nosso corpo. Então, eliminamos também aí o radicais livres. E agora a gente vai entender, visto que o nosso corpo é 70% de água, seria importante a gente entender a importância da água. Se nós temos 70% do nosso corpo de água, isso quer dizer que é tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, cuidando da nossa alimentação, fazendo exercícios, usando suplementações, vitamina, uma boa alimentação, tudo isso se resume a 30%. Ou seja, então temos que cuidar dos outros 70%, que é a água. E a água ela é tão importante que, veja só, esse doutor muito conhecido mundialmente, o doutor Lair Ribeiro, ele falou que a água pode ser usada como remédio. Por quê? Porque a água ionizada ou magnetizada, ela hidrata, alcaliniza, antioxida e desintoxica. Interessante saber isso, não? Então, vamos usar a água para melhorar a nossa saúde. Mas e a qualidade da nossa água? Como será que ela está? Nós vamos ver agora a diferença de uma água que hidrata e uma água que não hidrata. Outra vez nós vamos utilizar aqui de um slide que ele é bem instrutivo, ajuda bastante para que a gente possa entender com bastante facilidade. Olha só. O que nós vemos aqui do lado esquerdo é uma célula.
a célula com seu núcleo, e essa parte aqui, aberta, são os poros da célula. Toda célula tem um poro onde ela absorve os nutrientes, o oxigênio, o hidrogênio, ou seja, tudo que o nosso corpo necessita para que nós possamos ter saúde. Só que veja só, estamos vendo aqui uma célula onde tem aqui uma água sem tratamento. Lembra que a gente falou que a água hoje em dia fica parada? Outra coisa interessante é que a ciência descobriu que a água, quando fica parada, ela fica dessa forma aqui, olha. Passando o mouse aqui, acho que ajuda vocês a verem, né? Então, ela forma clusters ou cachos, né? Ou seja, elas se juntam, elas se unem, e olha só o que ocorre. As células não conseguem absorver como deveria absorver. Então, todos aqueles nutrientes, toda a alimentação, toda a hidratação, ela ocorre parcialmente. Então ela fica uma água dura, uma água que hidrata parcialmente. E olha a diferença de uma água que hidrata, uma água que passou pelo nosso sistema, pelo nosso projeto. Olha só, dissociou, já não é mais clusters, ou seja, aglomerado de moléculas de H2O. E olha como que ela vai funcionar. Ela vai hidratar a pessoa. E todo o alimento, tudo que é necessário para as nossas células, para ter uma boa saúde, a gente vai receber por causa desse tratamento com a água magnetizada ou ionizada. Agora, lembra que a gente falou de que nós temos comprovação científica desse nosso projeto? Isso que nós vemos aqui é um termo de reconhecimento de idoneidade do Congresso Nacional, onde aqui ele vem reconhecendo a idoneidade da empresa Timol, essa que nós estamos falando, e onde ela atesta que o nosso sistema de tratamento e correção magnética, ele é um método que recupera a saúde da pessoa, e é um método eficiente e comprovadamente científico, e comprovação científica. Então veja que interessante esse nosso projeto que estamos apresentando, e por isso que a gente tem tanta certeza de que vai ajudar em todos esses problemas de saúde que a gente vê hoje em dia causado pelo, pelo dia a dia atual, né? E caso a pessoa você queira saber mais a respeito, se você digitar Silocimol no YouTube, nós vimos aqui a Fernanda, né? A Fernanda Matheus falando a respeito do problema dela de hipotireoidismo, mas você vai achar inúmeros relatos, aonde pessoas com diversos outros problemas de saúde, foram beneficiados. E agora a gente vai. Eu estou vendo aqui, olha, eu vou apresentar aqui o nosso produto, mas antes disso eu gostaria de chamar a Silvia, que levantou a mão aqui, olha. Silvia, você gostaria de falar com a gente? Boa noite. Então, eu tenho. Tá me ouvindo? Eu tenho o contrário da Fernanda, né? O meu não é hipotiroidismo, o meu é hipertiroidismo. E também causa muito transtorno, né? Trouxe bastante dificuldades. E eu resolvi fazer o tratamento só com a água, né? Tomei até 2 meses, o remédio que a médica me passou, mas resolvi fazer por conta própria, não indico para ninguém fazer isso, mas eu resolvi fazer por conta própria, não tomar o remédio porque estava me fazendo mal, tinha muitos efeitos colaterais. E aí, então, eu resolvi fazer só esse tratamento mesmo com a água para ver se realmente ia melhorar. E com 3 meses, 4 mais ou menos, posso dizer aí que eu não tenho mais problema de tireoide. E o meu medo era que quando se faz o tratamento com medicamentos, ela passa do hiper para o hipo ou do hipo para o hiper.
É o que a gente ouve muito de reclamação. Embora, como o William falou, que o hiper está aí resumido em mais ou menos 1%, né? Eu faço parte desse 1% e foi muito ruim essa época. Então, a água, o tratamento com a água me ajudou bastante e só tenho a agradecer por terem me apresentado esse projeto, porque senão hoje eu ainda estaria refém dos medicamentos e sentindo os efeitos colaterais. Muito obrigado, Silvio, por ter agregado aí. Ô, Norma, eu vou fazer, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para o finalzinho, eu estou quase terminando a minha apresentação. Mantenha a sua mãozinha levantada aí, por favor, tá bom? Eu vou só continuar aqui com o que eu estava apresentando, que eu estava pronto, prestes a mostrar para vocês aqui os produtos que fazem parte desse projeto, que é o Silocimol. O Silocimol é esse azul que vocês estão vendo, tá? Nós chamamos de combo mega, por quê? Porque ele tem um tamanho específico que ele magnetiza em uma questão de pouco tempo, cerca de 20 litros de água, né? Os dois juntos. Esse é familiar, tá? Depois nós temos também um pequeno que é para a gente levar numa squeeze, né? Levar na academia, no trabalho, para não ficar sem tomar essa água de qualidade que nós estamos apresentando aqui, magnetizada pelo projeto que nós apresentamos aqui. Então, eles, o que que eles vão fazer? Eles vão alcalinizar a água, não só a água, mas o organismo e o sangue, vai aumentar a massa mineral óssea, o aumento da oxigenação sanguínea, aumento dos minerais pelo top H+. Agora sim, estamos apresentando esse que eu mostro aqui, olha, com o mouse, esse verde que tem pedras de dolomita dentro, que libera cálcio e magnésio na água, tá? Então, esses são os produtos que a gente gostaria de estar apresentando, porém, há uma ressalva importante que é bom que nós deixamos bem claro a todos aqui. O silocimol não tem objetivo de curar doenças, mas sim de magnetizar a água. E, no entanto, a água magnetizada vai ser um coadjuvante no tratamento da saúde, vai melhorar a qualidade de vida, reduzir a acidez e os radicais livres, como vimos, né? É comprovadamente científico isso. Então, e isso vai trazer uma melhora na saúde da pessoa, porém não é um remédio e não tem objetivo de curar doenças, mas sim magnetizar a água. Por isso, o produto é isento do registro pela Anvisa. E aí temos a resolução da Anvisa que comprova isso. E agora vamos ver a praticidade de utilizar esse produto. Nós podemos, como eu disse, levar numa squeeze, nós podemos, como eu disse, é, ter o combo mega, que é esse maior, que ele é familiar. E nós vemos aí, olha, aqui tem um filtro de barro, que inclusive os filtros de barro são excelentes. Nós temos o filtro da Timol, esse é o Hyperminer, que ele alcaliniza a água, mas caso você não tenha, se você tiver aí uma jarra de vidro, né, uma suqueira, você pode colocar. E esse daqui, olha, eles são adaptadores que nós temos também para colocar naqueles filtros que você tem, que fica em cima da pia da cozinha ou na parede, que você tem água natural, além de água filtrada, né? Você tem água filtrada natural e também água gelada. Você também pode fazer uso desse, desse projeto. Muito bem. Então era isso. Vimos aí como é esse projeto que tem ajudado milhares e milhares de pessoas. Vimos aí o relato da Fernanda, também a Silvia quis dar o seu depoimento aí, né? Eu conheço muito bem o assunto, né? Porque a Silvia é minha esposa. E ela, quando chega do médico, chega toda contente aqui, mostrando os exames, que esse problema que era tão grave na vida dela, que trazia tantos malefícios, né? Hoje em dia está controlado. Ô Norma, você gostaria de
de se pronunciar. Nós temos. Boa noite. Pois não, Norma, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Tudo. Obrigada. Então, no meu caso, eu tenho um hipotireoidismo. Até outro dia eu achava que era hiper, né? Aham. Mas como eu tomo por anteparto de 50, aí o médico falou para mim que não, que era o hipo. E o ano passado, eu sempre tive, né? Faz bastante tempo que eu faço uso do Puran. E o ano passado eu fiz o exame, né? Aí constou um cisto, né? Então, eu fazendo uso desse projeto, falei assim, gente, bem capaz de, então, desse cisto sumir. Mas eu fiz de novo o exame, o cisto continua lá. Só que eu, olhando o resultado do exame do ano passado, desse ano, dá a entender que desse ano parece que está menor. Mas aí o médico falou para mim ao contrário, ele falou que não, que aumentou um pouquinho. Eu falei, gente, aí quando a doutora estava falando, eu falei, gente, queria tanto que ela perguntasse. Eu queria saber realmente. Eu gostaria até, não sei se tem como vocês verem o, né, se dá para ver, né? Não dá, Norma, fica muito Ah, não pequenininho, a gente não consegue. Você já faz uso do projeto, Norma? faço. O ano passado o cisto estava mostrando que estava 2,8 vezes 1,7 milímetro, né? O cisto. Desse ano que eu fiz, está mostrando que ele está 0,6 vezes 0,4 centímetro. Eu não sei se diminuiu, se aumentou. Norma, o Então, ideal é você continuar fazendo uso da água, tá? Mas Hum, lembra que no começo da palestra eu falei assim que tudo é um conjunto, tá? Então, uhum. às vezes a pessoa pensa assim, eu vou só tomar água e já tá tudo bem. Não, a gente precisa ver, verificar, suplementar se for necessário, não somente o Puran, né? Mas também a suplementação. Então, para saber exatamente qual a deficiência, aí a gente precisa olhar com mais detalhes, tá? Os exames laboratoriais. Porém, né, a água é fundamental. Se já está mostrando isso, sinal aí que já tem uma certa acidez, dá atenção também aos alimentos que você está ingerindo, tá? Que isso também está causando acidez. Então, dê atenção aí à quantidade de água direitinho e vai acompanhando, Bastante. vai É, verificando, tá mas na questão bom? de suplemento, o médico não passa nada no seu Puran, né? Que eu até perguntei, ele falou que eu vou tomar pro resto da minha vida, até morrer, que eu É, nunca vou parar de tomar o é, Puran. você vai tomar o Puran. Porém, a água tratada magneticamente, ela vai trazer depois um equilíbrio, tá? Pode ser depois até que vai diminuindo um pouco mais as dosagens aí, mas é importante, tá? Ir acompanhando, tem que tomar, precisa suplementar, tá bom? Um pouquinho, né? Talvez aí o médico ele vai saber dosar depois e te acompanhar direitinho, porque tudo depende aí dos exames, tá bom? Tá, só me tira uma dúvida. Quando, assim, 2,8 vezes 1,7 é maior do que 0,6 vezes 0,4? Qual dos dois é maior? É Tá o diminuindo, tá diminuindo. eu perguntei ao médico, ele já não, não falou. Falou, não, aumentou um pouquinho. É. Eu falei, ué, gente, que para mim, os, né, tá diminuindo, né? Ah, os então, números a indicam doutora aí isso, né? falou, já fico mais tranquila, sinal que tá diminuindo. Mas ela falou para não me preocupar com esse cisto que está muito pequenininho, Tá bom, né? Norma, que legal, hein? Que bom que Então, tá. eu acredito. Mas continua, viu, Norma? Continua que a gente logo vai ter você aqui, assim como hoje a gente viu a Fernanda e viu a Silvia falando, a gente tem certeza que a gente vai ver você aqui também, dando um relato, falando a respeito da melhora aí no seu problema de tireoide. A gente tem certeza disso, sabe por quê, Norma? E a gente fala para todo mundo aqui, porque não é um caso, não é isolado, não é dois, não é três. A gente está falando aqui de milhares, né? E a gente sabe que o tempo não permite. Quando
estava me preparando para essa live aqui. Aí então a gente poderia ter escolhido muitas outras pessoas, ter chamado muitas outras pessoas para poder estar dando o seu relato, mas a gente sabe que o tempo não nos permite, porque a gente teria que ouvir aí a Patrícia, né, dando toda essa informação interessante para a gente. E é isso, Norma. Vamos nos cuidar, vamos continuar fazendo uso do projeto. A Patrícia falou da importância da alimentação também, né? E assim a gente vai ter uma melhora na qualidade de vida. Infelizmente, Pessoal, o médico não fala isso pra gente, né, na questão da alimentação. Mas essa é uma grande diferença do nosso projeto, viu, Norma? Sabe por quê? Porque é quando a gente deixa o nosso projeto, por isso que a gente chama de projeto, a gente não fala de produto. Por quê? Porque quando a gente deixa com a pessoa, a gente não deixa a pessoa lá a esmo. Médico nenhum vai ligar para você, a gente sabe que nenhum farmacêutico também vai ligar para você. Por quê? Porque as pessoas visam só o dinheiro, né? Só o lado financeiro. E a gente quer ver a melhora das pessoas, né? E por isso, o que que nós fazemos? Quando a pessoa adquire o nosso projeto, ela vai ter um acompanhamento por 60 dias. Então, a gente vai estar sempre entrando em contato. E aí, Norma, como é que você está? Tem melhorado? Como é que tá o uso? Está conseguindo fazer o uso correto, né? Então, pessoal, o tempo não nos permite, a tá gente... bom, obrigada, hein? Norma, obrigado por ter levantado a mão e ter se expressado aí, ter falado com a gente, viu? Patrícia, excelente a sua apresentação. Muito obrigado, viu? É muito gostoso ver Eu que uma informação. agradeço o convite aí de vocês. A Foi gente é que muito agradece, bom foi muito ver aí bom. quantas pessoas preocupadas realmente com a saúde, né? Uhum. E isso é essencial, né? Porque nós queremos envelhecer, mas com qualidade de vida. Todos nós merecemos isso. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus e a gente espera vê-los